A graça e a paz, igreja, quarta doutrinária, eis cada um de nós diante da palavra do Senhor, para mais uma vez aprendermos acerca dela, para mais uma vez ouvirmos de forma direta a voz do nosso Deus. Espero que vocês estejam realmente preparados para esse momento, com os corações desejosos de mais uma vez aprender mais um pouco acerca da palavra de Deus para as nossas vidas. Para isso, vamos iniciar orando e colocando as nossas vidas diante do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos de todo o coração por Tua presença em nossas vidas. E mais uma vez, Senhor, recebermos da Tua parte uma porção da Tua poderosa palavra, Deus. Ministra, Pai, aos nossos corações e nos dá a oportunidade, Deus, de termos mais uma vez os Teus ensinamentos, o Teu discernimento, Deus, o discernimento do Espírito, Pai, para as nossas vidas, Deus. E assim sim conseguiremos nos sustentar de pé diante do Senhor, diante deste mundo, diante das circunstâncias, diante das provações. E mais uma vez seremos fortalecidos por este alimento tão precioso, maravilhoso, tão necessário para cada um de nós. Que seja assim na minha vida, Deus, que seja assim na vida da Tua igreja, Pai, na vida dos nossos irmãos. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Sim, irmãos, estamos aqui diante da palavra do Senhor. E como tem sido interessante, né? A saga de Jacó, tudo aquilo que ele vivenciou desde que saiu ali da terra de seus pais, estava aqui agora já há muitos anos, na realidade, na terra do seu tio Labão. E a gente vai acompanhar mais um pedacinho dessa história tão interessante, né, tão verdadeira e que traz tantos ensinos preciosos para as nossas vidas. O capítulo que estudaremos hoje é o capítulo 31, a partir do versículo 43, claro, dando continuidade, e vamos até o capítulo 32, até o versículo 2 do capítulo 32. Queremos realmente entender, né, de uma maneira muito singular, tudo aquilo que Deus ele já havia planejado para a vida de Jacó, este grande patriarca aqui do Antigo Testamento, e como é interessante ver particularidades que aconteceram na vida dele e que também acontecem em nossas vidas, né? Que faz parte realmente do nosso viver, e Deus ele ministra preciosas lições, e tem sido assim nas últimas semanas, nos últimos meses, na realidade, como a palavra de Deus realmente ela ministra aos nossos corações. E a gente precisa entender um pouquinho esse contexto aqui. A gente sabe que Jacó, para estabelecer a paz ali em meio ao seu tio, ele resolve ir embora. Ele resolve deixar a terra da sua parentela, que até então foi ali que ele construiu a sua família, e voltar para a terra de seus pais, não só para que a paz fosse estabelecida, mas também uma orientação, uma ordem da parte de Deus para a vida de Jacó, e ele estava ali também sendo obediente a esta ordem da parte de Deus. Então ele deixa a terra da sua parentela rumo à terra de seus pais, junto com suas esposas, com seus filhos, com todos os seus servos, aqueles que estavam junto com ele, com tudo aquilo que ele tinha construído ali. E neste momento aqui a gente percebe que existe sim uma indagação da parte de Jacó. Por quê? Porque ele está deixando aqui para trás toda uma história antes vivida, uma história cheia de experiências, né? Ali ele realmente viu o penoso trabalho para que ele pudesse se casar com Raquel. E não apenas isso, mas ele também passou por situações difíceis ali junto com seu tio e realmente chegou num ponto que já não se sustentaria mais. Então, ele deixa para trás toda uma história, ele deixa para trás não só experiências, mas também ele deixa para trás muito aprendizado diante de cada uma dessas situações que ele enfrentou aqui. E Labão, quando ele toma conhecimento de que Jacó ele foi embora, porque realmente ele foi embora sem avisar, ele toma conhecimento e
vai atrás de Jacó até que ele o alcança, que foi o que a gente viu na semana passada, e eis aqui um cenário de separação. Jacó, ele ali, mais uma vez, está diante do seu tio Labão, e eis um cenário de separação essa que seria final em suas vidas, porque a partir de então cada um tomaria um rumo, né? Jacó estava ali saindo daquela vivência com o seu tio, e pelo menos nessa relação direta e rotineira, eles estariam ali colocando um ponto final nessa relação. E essa separação deles, a gente sabe que deixou algumas marcas. A gente sabe que marcas muito dolorosas, né? Talvez na vida de Jacó ali, primeiramente, acerca do engano também que ele vivenciou, das inúmeras injustiças ali em relação ao seu trabalho. Então, nesse momento aqui, no finalzinho do capítulo 31, ali naquela parte em que Jane ministrou, ele meio que coloca diante do seu tio ali tudo aquilo que ele havia feito, de forma justa, de forma correta. Ele se justifica, né, diante de tudo aquilo, a forma, o testemunho que ele apresentou ali em todos esses anos de trabalho. E, em seguida, Labão é quem o fala nesses primeiros versículos aqui, a partir do 43, ele explica ali realmente que tudo aquilo que Jacó havia conquistado, ele foi fruto originário de tudo aquilo que o seu tio possuía, né? Então ele apenas desenvolveu aquilo que o seu tio já tinha e chega nesse momento aqui em que cada um tenta se justificar, se explicar, mas as marcas realmente foram muito fortes. A marca do engano, como eu falei, da injustiça, a marca também de coisas boas, de conquista, porque afinal de contas Jacó havia ali construído a sua família, o seu núcleo familiar, viu seus filhos nascerem, crescerem. Então é um misto de emoções e de sensações que ambos aqui chegam a compartilhar um com o outro neste encontro, quando Jacó estava em fuga e o seu tio o alcançou. Mas neste momento aqui, diante de tudo aquilo que foi apresentado um ao outro, a paz ela é estabelecida. De que maneira? Por meio de uma aliança. Por título aqui, eu tenho em minha Bíblia a aliança entre Labão e Jacó. Então a paz ela é estabelecida por meio de um acordo de paz. Você pode acompanhar comigo no capítulo 31, versículo 44, que diz assim: palavras de Labão: vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. O versículo 49 diz assim: vigie o Senhor, palavras de Labão também, entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Então a gente identifica aqui que a paz ela é estabelecida. A gente percebe aqui que existe realmente neste momento algo que já estava determinado pelo Senhor. Sabemos que a motivação talvez de Labão ir atrás de Jacó fosse outra, mas diante da revelação do Senhor que ele não falasse nem mal nem bem, Labão eis aqui fazendo uma aliança de paz, um acordo, para que ficasse tudo bem entre Jacó e entre ele. E é interessante aqui como a gente percebe Deus de fato conduzindo toda a história.
Deus soberano e alinhando, né, tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós planejamos, o Senhor vai lá e alinha todas as coisas segundo a sua vontade. Então a gente percebe aqui realmente Deus ele conduzindo toda a situação, Deus ali estabelecendo a sua ordem, né, falando como de fato ele quer que as coisas aconteçam. E foi assim, diante da obediência de Jacó, voltando para a terra de seus pais, e foi assim também na vida de Labão ali, ao invés de confrontá-lo, ele estabeleceu aqui esta aliança, este acordo de paz com o seu sobrinho. Então a gente percebe que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, para todo propósito. Então Deus aqui realmente, ele vai organizando, né, toda a história, diante de todas as falhas que aconteceram, Deus vai ali reorganizando, realinhando e fazendo com que todas as coisas ocorram diante da sua perfeita e agradável vontade, não só diante de Deus, mas também diante dos homens, diante de cada um deles aqui. E a gente chega a uma conclusão. Na realidade, uma palavra-chave neste texto aqui seria reconciliação. O momento em que a paz é estabelecida, não só a paz, mas a bênção também, ela é estabelecida aqui. A gente pode acompanhar no versículo 55, tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e as suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para sua casa. Um momento de reconciliação, um momento tão necessário na vida daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Eu acredito que Deus, diante de tudo aquilo que ainda iria acontecer na vida de Jacó, diante de tudo aquilo que ele já tinha planejado, para não só para Jacó, mas para todo o povo de Deus, Deus ele vai lá e estabelece essa ação tão necessária na caminhada daqueles que servem ao Senhor. A reconciliação, ela tem os seus benefícios, e foi assim que aconteceu na vida de Jacó e na vida de Labão. A paz ela foi estabelecida e a bênção aqui também foi ministrada na vida de um para com o outro. Bênção essa, acima de tudo, vinda da parte do Senhor. E a gente sabe que existe o maior de todos os exemplos no que se diz respeito à reconciliação. Foi exatamente o que Jesus ele fez conosco. Ele nos reconciliou mais uma vez com o nosso Deus. Ele nos reconciliou mais uma vez com o nosso Pai. E da mesma maneira, esta reconciliação ela é direcionada para as nossas vidas diante de possíveis atritos que é tão comum acontecer no meio familiar. Deus ele nos chama para essa reconciliação, para realmente colocarmos ali os pontos nos is, mas isso com muita humildade e com o coração inclinado para que a paz realmente seja estabelecida, não só em ambientes familiares, mas nos demais ambientes que nós vivemos, no trabalho, na própria comunidade, na igreja, né? A reconciliação é algo real, né? Na prática é algo que agrada o coração do Senhor, porque foi exatamente isso que Jesus ele fez conosco. Ele nos religou mais uma vez ao nosso Deus, ao nosso Pai. Então, como conclusão, podemos trazer aqui a importância da reconciliação e principalmente aqui nesse cenário apresentado no meio familiar. A reconciliação ela é imprescindível e mesmo que haja necessidade de renúncia, de abrir mão, é algo que traz muitos benefícios e aqui nessa ocasião trouxe paz e trouxe bênção. Uma outra questão que a gente pode identificar como que a paz é estabelecida, como é que na prática essa paz ela foi estabelecida aqui entre eles, né, nessa reconciliação. Primeiro com transparência. De fato, toda a verdade veio à tona, a forma como Jacó ele sempre viveu ali diante de seu tio, a forma como seu tio também percebia toda a situação, ela foi realinhada.
E a transparência para isto realmente é primordial, é muito importante que em meio à reconciliação haja transparência, não com pesar, não com julgamentos, não com acusações, mas sim com a verdade e o grande desejo, de fato, de querer zerar todas as coisas, vamos dizer assim. Foi exatamente isso que eles fizeram. Essa paz ela foi estabelecida mediante o respeito também que cada um tinha pelo outro, não é? Principalmente ali o respeito que Jacó ele tinha diante do seu tio. Ele realmente percebeu que a situação estava ficando desagradável, né, na relação deles, e ele ali realmente resolveu voltar para a terra de seus pais e começar ali uma nova expectativa de vida. E diante disso, de uma forma não tão explícita, mas eu acredito que de uma maneira muito verdadeira, o perdão ele foi estabelecido aqui de um para com o outro. Isso porque eu acredito que essa paz ela também foi estabelecida mediante a não se deixar reservas para trás, não se deixar ali sequelas, consequências, né? Não deixar realmente reservas negativas de um para com o outro. E diante de tudo aquilo que Deus já havia estabelecido e planejado para a vida futura de Jacó, de toda a sua família, eu acredito que Deus ele quis realmente resolver todas as coisas. Não deixar nada para trás, sabe? Na realidade, o estabelecer essa paz, o ser transparente, o ser respeitoso, estabelecer realmente a paz e o perdão entre eles, era necessário que essas reservas, essas marcas que até então poderiam estar latentes como uma ferida na vida de cada um, ela veio a se transformar em cicatrizes. Não que se fosse esquecido tudo que se viveu, mas que aquilo que até então trazia dor, trazia um sentimento de justiça própria, tudo isso foi transformado apenas em cicatrizes. Não havia mais dores, não havia mais o que cobrar um do outro. Então acredito que o estabelecer esta paz também transforma toda e qualquer ferida em apenas cicatrizes. Está ali, mas já não nos prende, sabe? Já não nos causa dor, já não nos faz requerer do outro algum sentimento de justiça, entendeu? Então, é interessante como a reconciliação nesse momento aqui, ele foi crucial na vida de Jacó, diante de tudo aquilo que ele ainda iria vivenciar diante do Senhor, e também na vida de Labão. Afinal de contas, ele era sogro de Jacó, as suas filhas, os seus netos estavam ali junto com ele, e realmente essa paz se fazia necessária nessa relação. Então, queridos, diante deste texto, a gente pode reconhecer a importância da reconciliação, os benefícios que essa reconciliação traria ali em meio à caminhada, mesmo deixando as coisas para trás. Eu acredito que Deus ele prefere tratar esses pormenores para que essas marcas realmente não continuem sendo uma ferida, mas apenas umas cicatrizes. E a paz foi estabelecida, a bênção foi ali ministrada também na vida de cada um deles, e a gente pode verificar aqui no capítulo 32, versículos 1 e 2. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Então, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Ainda que hajam falhas, erros, ele vai lá e reconduz toda a história, realinha tudo aquilo de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que foi assim na vida de Jacó, a gente vê nitidamente na vida de Labão, e que assim seja também nas nossas vidas. Para isso, vamos orar e agradecer ao Senhor. Ó Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra ela é tão consoladora aos nossos corações. Ainda que em momentos de confronto, Deus, nós podemos perceber a tua boa ação em nós, Deus.
nós conseguimos perceber o quanto que o Senhor ama a paz, o quanto que o Senhor ama de fato a reconciliação, porque foi exatamente isso que o Senhor praticou conosco, Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos da mesma forma no nosso meio familiar, nos ajuda a sermos assim, Senhor, diante de todas as relações que ocorrem ao nosso redor, que em tudo, Senhor, possamos ser aperfeiçoados por Ti, possamos receber do Senhor a sabedoria devida, possamos reconhecer as nossas limitações, Deus, possamos também viver, Senhor, diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, que nos transforma, que nos molda e que glorifica o Teu santo nome, Deus. Obrigada por tudo, Senhor. Que seja assim na minha vida, que seja assim na vida da Tua igreja, que seja assim na vida dos meus irmãos. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, igreja.